Então, antes de falar sobre o critério de parada, a gente vai ver o critério de convergência. O que é o critério de convergência? A gente tem que saber se o sistema que a gente está resolvendo vão gerar funções de iteração que vão chegar nos valores dos valores que resolvem o sistema. Isso é convergir, é chegar cada vez mais próximo do resultado. E aí a gente tem diversos critérios, eu vou apresentar apenas um critério, que é um dos critérios apresentados pelo livro das professoras Vera Lúcia e Carmen, Ruggiero Lopes, que é o critério das linhas. Então, tem essa fórmula aqui, com essa definiçãozinha de J. Eu vou explicar de uma outra forma e depois eu volto para essa fórmula aqui. Então, eu vou utilizar o mesmo sistema que a gente viu no exemplo anterior. Então, aqui a gente vai pegar esse mesmo sistema e eu vou apresentar as definições para ele. Então, tá certo. O que é aquele beta lá? Antes de tentar calcular aquele beta, vamos ver aqui essa matriz. Lembra que a gente isolou na primeira linha x1, na segunda linha x2 e na terceira linha x3. Então a gente vai lembrar disso. Como é que vai funcionar? Para a primeira linha, a gente vai ver se o número que acompanha o x1, no caso é o 10, ele é em módulo maior do que os outros dois números que estão acompanhando, x2 e x3. Então, vou ter 2, a soma dos módulos, 2 mais 1. O que acompanha x2 é 2 e o que acompanha x1 é 1. Se o 10 for maior do que 3, o módulo de 2 mais o módulo de 1 é 3, se isso daí for verdade, quer dizer que para essa linha o critério foi atendido. Então, o critério foi atendido para a primeira linha, certo? A gente pode ir para a segunda linha. Então, na segunda linha, a gente vai ter o que acompanha x2 é 5. Então, o módulo de 5 tem que ser maior do que o módulo de 1, mais, que é o que acompanha x1, e o módulo de 1, que é o que acompanha x3. Então, 5 é maior do que 2, que é a soma dos módulos de 1 mais 1. Então, o critério também foi atendido para a segunda linha. E a gente pode fazer a mesma coisa para a terceira linha. Então, na terceira linha, a gente vai ter o que acompanha x3 é 10, módulo maior do que o que acompanha x1, que é 2, e o que acompanha x3, que é 3. Então, 10 é maior do que 5. Então, o critério também foi atendido para a terceira linha. Certo? Tá certo. Só que o que a gente viu aqui na fórmula ainda não está com essa cara. A gente quer o beta aí. Essa definição do beta. O que vai ser essa definição do beta? O beta, vamos fazer para a primeira linha aqui. O beta da linha 1, ele vai ser o quê? Ele vai ser o módulo de tudo que não está acompanhando x1. Então, o módulo do que está acompanhando x2, que é 2, o módulo que está acompanhando x3, que é 1, dividido pelo módulo do que está acompanhando x1. Embaixo é só o que está acompanhando x1, tá certo? E em cima os outros, x2 e x3. E aí o meu beta 1, ele deu 0,3. O beta tem que ser menor do que 1, tá certo? Beta menor do que 1 para todas as linhas. Se esse critério for atingido, quer dizer que
as funções de iteração vão ser convergentes. O sistema vai gerar funções convergentes. Então, para calcular o beta 2, vai ser a mesma definição, né? O módulo de 1 que acompanha x1 na segunda equação que a gente está agora, na segunda linha. O módulo de 1 que é o que acompanha x3 sobre o módulo de 5 que acompanha x2. Então, beta 2 foi de 0,4, que é menor do que 1. E para a linha 3, a gente vai ter o módulo de 2 que acompanha x1, o módulo de 3 que acompanha x2, sobre o módulo de 10. Então, o beta 3 vai dar 5 sobre 10 é 0,5, que é menor que 1. Ou seja, o que a gente quer são os betas. E todos os betas, todos os valores de beta devem ser menores que 1. Então, essa definição aqui que eu fiz, dessas 3 linhas aqui, de colocar os módulos, foi só para esclarecer como é que funciona o método. Mas o que a gente quer mesmo são os valores de beta menores que 1. Assim vocês têm que fazer. Agora que a gente viu o critério de convergência, a gente pode ver o critério de parada, certo? Então, a gente, da nossa aula de erro, a gente lembra que a gente tinha a definição de erro absoluto, que era o novo valor menos o anterior, né, em modo. Isso era a definição de erro absoluto. A gente tinha a definição de erro relativo, que era o erro absoluto, né, vocês vão ver que aqui em cima é justamente a fórmula do erro absoluto, né? Então, é o erro absoluto sobre o novo valor. Lembra que o erro absoluto era o valor antigo menos o valor novo menos o valor antigo, então sobre o valor novo, certo? Então, o valor novo menos o valor antigo sobre o valor novo, tudo em módulo. Isso tem que ser menor do que a tolerância, certo? A gente vai trabalhar com o erro relativo. Mas percebam que a gente tem esse erro relativo aqui, a gente teria para cada uma das 3 linhas, de cada uma das linhas do nosso sistema. Se a gente tiver 5 linhas, a gente vai ter 5 erros. E a cada etapa, a gente teria que calcular os 5 erros para cada etapa. Então, se a gente tivesse 3 etapas, se a gente tivesse no K igual a 3, a gente teria que ter calculado 15 erros. Então, para diminuir esse número de cálculo de erros aí, o nosso livro, o texto, ele define esse erro relativo aqui. Para você pegar, né, a gente vai pegar o pior caso. O pior caso é o que é o maior valor. Né? O maior valor de erro vai ser o pior caso. Então, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar a maior diferença entre todas as linhas, dos valores novos menos valores antigos, e dividir pelo maior número das linhas. Então, eu vou usar, para fazer esse exemplo aí, eu vou pegar o exemplo que a gente tinha feito, o do 10x1, calculando Gauss-Jacobi. Então, a gente chegou nessa matriz aqui, nesse vetor aqui de x2. E a gente tinha o vetor de x1. Então, eu peguei só os resultados aí. Então, eu peguei esses 2 resultados. Eu peguei o resultado do x1 e peguei o resultado do x2. O que a gente vai fazer? Eu peguei e coloquei a fórmula aqui também, a fórmula do erro relativo do livro. Então, essa parte aqui de cima, esse módulo aqui em cima, eu vou chamar ele de ΔX, tá certo? Então, eu vou ter esse ΔX aí, para cada uma das linhas. Então, vou colocar em amarelo, que é uma cor que eu não usei ainda. Eu chamo ele de ΔX. Esse ΔX aí, eu vou ter ele para cada linha, para x1, para x2 e para x3. Então, eu vou fazer aqui, ΔX1, ΔX2, colocar em preto, né, que fica melhor. Então, eu vou ter ΔX1, ΔX2 e ΔX3. Esse é o erro absoluto. Lembra que esse é o erro absoluto. Essa é
o valor novo, que é o valor novo é esse vetor aqui, menos o valor antigo, que é esse vetor aqui. Então, no x1 vai ficar o quê? Vai ficar 0,978, que é o valor novo, menos o valor antigo, que é 0,96. Na segunda linha vai ficar, lembra que é tudo em módulo, vai ficar menos 1,98 menos 1,86. E na terceira linha vai ficar 0,966 menos 0,94 em módulo. Então aqui vai ficar 0,0118, que vai ficar 0,12, e aqui vai ficar 0,26. Então esse é o delta x1, delta x2 e delta x3. Delta x1, delta x2, né, x2 e delta x3, que é o do x3. Então como é que vai calcular, como é que a gente vai fazer o dr aqui? Então o dr, que é o erro relativo, vai ser o maior. Qual que é o maior valor em módulo desses três aqui, né? Em módulo que já está em módulo. Qual que é o maior desses três aqui? O maior desses três é justamente x2. Então a gente vai colocar em cima o delta x2, 0,12. Dividido pelo maior valor entre eles. Qual que é o maior valor entre os valores de x? Percebam que aqui, ó, na fórmula, os valores de x. Então, é o desse vetor. E é xk. Então, é da etapa que a gente está calculando, que é x2. Então, qual que é o maior entre esses valores aqui? O maior entre esses valores é em módulo, é o x2 também. Então, vou colocar ele em módulo. Lá vai ficar 1,98. Tá certo. Esse valor aqui calculado vai ser 0,0606. Vou colocar 4 casas aí. Lembra que eu preciso trabalhar com no mínimo uma casa a mais que a tolerância. A tolerância é 0,01, que eu coloquei aqui para ilustrar. Então a tolerância é 0,01. A gente só pode parar quando esse critério aqui ele for menor, quando esse critério, isso dr, ele for menor do que a tolerância. E ele é menor que a tolerância? Não, ele não é. Ele é maior que a tolerância. Então, eu não posso parar. Eu teria que fazer, tá certo? Então eu teria que fazer mais uma etapa. Eu teria que ir para k igual a 3, para ver se eu conseguiria passar no critério de parada.